Bom dia, Thaís. Bom dia, Sabino, ouvintes e telespectadores. Isso que você falou antes de entrar no meu destaque, que é sobre as manifestações do ministro Alexandre de Moraes, ontem durante os atos em lembrança ao 8 de janeiro, é importante destacar o seguinte: isso que está acontecendo em Los Angeles, com artistas, com muitos dos principais astros de Hollywood tendo de abandonar suas casas, é a prova, Thaís, de que as mudanças climáticas elas não são indiferentes às elites ou àqueles que estão à margem da sociedade. Afeta absolutamente todos e a fatura dos problemas está chegando numa velocidade cada vez mais alarmante. Obviamente são os mais pobres sempre quem sofrem mais com problemas climáticos, mas aqui vejam o drama também da elite, dos mais ricos, das pessoas que vivem em mansões, estão tendo de abandonar os seus lares. No Brasil, o ministro Alexandre de Moraes falou ontem em comentário sobre a nova política de moderação de conteúdo da Meta. A gente deve lembrar aqui que durante a semana o Mark Zuckerberg, que é o proprietário da Meta, Big Tech que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, é uma das mais importantes do mundo, anunciou que vai acabar com os fact-checkers, que são agências, grupos ou jornalistas que trabalham para as Big Techs e que fazem análise do que é publicado, restringindo conteúdos que identificam como em desacordo com as regras da comunidade, que seriam classificados como discursos de ódio ou enquadrados como discursos promotores da violência ou relativistas da democracia. E, obviamente, a reação global à manifestação de Mark Zuckerberg foi muito grande. Alguns especulam, Thaís, que o Mark Zuckerberg fez uma genuflexão ideológica exatamente porque a partir do dia 20 de janeiro nós teremos Donald Trump na Casa Branca. E até Trump foi questionado sobre isso, e claro, ele não fugiu do, entre aspas, mérito. Disse que talvez sim, que talvez a pressão que ele tenha feito tenha surtido algum resultado. Aliás, eu devo ressaltar aqui que eu achei o Mark Zuckerberg na sua manifestação até um pouco mais alaranjado. Talvez efeito dessa momentânea trumpinização. Veremos se isso vai se dar na prática das ações políticas, inclusive no uso das Big Techs. Mas voltando para o Brasil, Alexandre de Moraes deu uma resposta que era esperada, até pelo comportamento da corte desde 2021, quando nós tivemos o início praticamente dos inquéritos que continuam tramitando e que investigam milícias digitais, atos antidemocráticos e também o controle da dissuasão de informações que são classificadas como falsas, enganosas ou de discurso de ódio. O ministro disse basicamente o seguinte, que as empresas que atuam no ramo, as Big Techs, terão de cumprir a legislação brasileira se querem continuar operando no Brasil. O recado foi muito claro. Ou a Meta continua fazendo o que faz, ou seja, ela atua de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a lei e restringe os conteúdos que são classificados desta forma que eu mencionei, ou ela vai sofrer as sanções que outras redes sociais sofreram no Brasil em 2024. Ressalto aqui o Twitter. O Twitter havia desconstituído a sua representação jurídica no Brasil, havia se recusado a pagar multas e estava dificultando o cumprimento de decisões judiciais. Houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, muito polêmica, diga-se de passagem, foi uma decisão muito criticada, suspendendo o Twitter, e o Twitter ficou fora do ar durante muito tempo. Após enorme dificuldade, o Twitter voltou a operar, mas só após ter designado o representante, pago as multas, lembra inclusive que pagou a multa numa conta errada, pago as multas e agido de acordo com as decisões judiciais. Então é importante ressaltar o seguinte, sem entrar no mérito, mas apenas explicando o que nós estamos vendo nessa relação entre a justiça brasileira e essas empresas transnacionais.
a decisão de Zuckerberg de alterar a nomenclatura, a forma de controle dos conteúdos que são publicados nas suas redes, talvez afete mais os americanos, mais os Estados Unidos, do que necessariamente no Brasil. Nada me leva a crer que o Supremo Tribunal Federal vai deixar de interpretar a legislação brasileira ou aplicar a sua jurisprudência em matéria de liberdade de expressão só porque Zuckerberg decidiu alterar a forma com que lida com desinformação. E vamos ao destaque do Marco Antônio Sabino. Bom dia, Sabino. Bom dia, Macalossi. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham.